Olá pessoal, bem-vindos à minha palestra. Primeiramente, eu queria me apresentar, falar para vocês quem eu sou, o que eu faço. Meu nome é Antônio Marcelo, tá? Eu sou hoje diretor de projetos da Rio Gamer, que é um hub de inovação aqui no Rio de Janeiro. E jogo RPG há um pouquinho de tempo, mais ou menos aí uns 30 anos, 30 e poucos anos, né? E desde que eu comecei a jogar, eu sempre fui mestre de jogo. Sempre gostei de mestrar, né? E o RPG, para mim, ele foi uma ferramenta muito importante no desenvolvimento da minha profissão. Eu sou um game designer, eu faço jogos, né? Eu já trabalho já mais ou menos há 25 anos na área. E o RPG foi uma escola. E o objetivo dessa palestra aqui para vocês, tá, é falar um pouco de como que vocês podem fazer uma masmorra com uma pegada old school, mas que seja divertida e que possa passar aquela tensão, passar aquela situação assim que o teu jogador vai ficar num carrossel de emoções, né? E vou falar também de algumas regras de design que são importantes para você não fazer uma coisa desbalanceada, fazer uma coisa que não vai ficar legal, ou que fique muito difícil, ou que fique muito chata, ou então que fique muito fácil, tá? Então nós vamos falar sobre isso nesse nosso bate-papo que a gente vai ter aqui, beleza? Eu espero muito que vocês curtam, tá? E a partir daí vocês vão poder fazer várias masmorras diferentes. Bom, o que é uma masmorra de RPG? Todo mundo conhece, né, a masmorra como sendo aqueles subterrâneos que, por exemplo, os nossos aventureiros vão entrar em busca de tesouros, tá, enfrentar monstros. Mas eu quero aumentar um pouco mais esse conceito, falar um pouco mais a respeito disso. Que a masmorra, ela não é só aquele subterrâneo, tá? Aquelas salas antigas que são construídas por algum mago, são construídas por algum rei de uma era outrora, né? Eu quero falar para vocês que a masmorra pode ser uma caverna, pode ser uma floresta, pode ser até um grande palácio, um grande templo. Esse conceito é um pouco mais amplo, não é só simplesmente aquela área subterrânea do qual você vai encontrar armadilhas, monstros, e sim uma área de jogo do qual os seus jogadores vão ser submetidos a desafios, vão enfrentar determinados tipos de monstros, vão até chegar numa sala final onde pode ter um chefe, o desafio maior dessa masmorra. Então é importante que quando você for fazer o processo de criação, ou melhor, o processo de design dessa masmorra, tá, você comece a considerar alguns pontos dos quais eu gostaria de salientar. Primeiramente, qual é o nível dos seus jogadores? Por exemplo, eu jamais, na minha masmorra que vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Essa é uma masmorra de nível alto. Eu jamais pegaria um jogador nível 0 ou nível 1 e colocaria esse cara para enfrentar esses desafios que estão aqui dentro. Ou seja, você primeiro tem que criar o que a gente chama de balanceamento. O que significa isso? Significa você, quando cria a sua masmorra, cria o seu desafio, isso até vale para os seus encontros na sua aventura como um todo, tá? Você tem que saber, primeiramente, qual o tipo de monstro que o seu jogador possa vencer, ou então tem um certo nível de dificuldade para vencer. Exemplo clássico, eu tenho um jogador que é um nível 1, um guerreiro, um mago nível 1, eu jamais vou colocar um monstro que tenha pelo menos tenha 5, 6 níveis acima dele. Ele vai morrer. Então você procura colocar sempre, naquele caso, monstros, tá, que tem o mesmo nível do jogador ou que tem um nível acima, até para você gerar uma tensão, gerar uma negociação, de repente, tem alguns cases interessantes, até um grande amigo meu, falando de uma aventura, né, do qual os jogadores tiveram que, por exemplo, negociar com o rei sapo da masmorra. Isso foi muito cômico, porque o bicho tinha um nível muito alto e eles morreriam. Então, esses pontos são importantes para você começar a considerar, tá, quando você vai projetar a sua masmorra. Para quê? Para não ficar um desafio impossível ou então ficar uma coisa muito sem graça. Que o cara simplesmente daqui a pouco, poxa, mata os monstros fáceis, não tem desafio nenhum, não tem nada ali dentro. Então não tem graça essa sessão de jogo que eu estou agora participando. É muito importante também você considerar que numa masmorra, ela não é só feita de monstros. Dentro dela você pode ter quebra-cabeças, você pode ter armadilhas, portas secretas e por aí vai. Isso é legal você, quando for projetar essa sua área de jogo, você levar em consideração todos esses detalhes, tá?
Um outro ponto que eu gosto muito de falar e gosto muito de fazer nas minhas masmorras é a chamada sala impossível. O que é uma sala impossível? Muitos mestres não gostam disso, mas é uma sala que tem um desafio que os seus jogadores não vão vencer, até para eles conhecerem as limitações deles naquele momento. Isso é muito comum, eu gosto de fazer muito, porque eu gosto de mestrar jogos OSR, por exemplo, DCC, o OSE, até os clássicos BX, né, até o meu mesmo Fortaleza de Berdolock que eu fiz, né? Eu gosto sempre de ter uma sala de desafio impossível, para colocar no jogador aquele fator de, pô, eu tenho meus limites, eu não posso ir além. Porque senão, sabe, o jogo fica sem graça também. Então você, de repente, tem um jogador estilo super-herói, o cara resolve tudo, e o que você propõe, aquele momento de que você quer ter de diversão, de desafio, não acontece, né? Alguns mestres não gostam de fazer isso, mas isso é uma característica que eu gosto de colocar dentro das minhas masmorras e dentro das minhas aventuras. Outra sala que eu falo é a sala do descanso. É aquela sala que o jogador passou por uma série de perigos, teve aquela adrenalina inicial e, pô, caramba, eu preciso tomar um fôlego. Então ele vai ter uma sala do qual ele pode realmente se recuperar os seus ferimentos, tomar uma poção de cura, sei lá, se alimentar, fazer uma série de coisas. É legal você pensar isso também. Uma outra coisa importante que eu gosto de falar com relação às masmorras é a quest da qual essa masmorra está sendo apresentada. Normalmente, né, tem aquele famoso clichê, você chega numa taberna com seus amigos e tem um cara misterioso no canto do qual ele está olhando para vocês de maneira interessada e de repente ele chega e propõe, olha, meus amigos, vejo que vocês são aventureiros, então eu tenho um desafio para vocês. Pô, isso é meio clichêzão, tá? Você pode até fazer outras coisas legais, envolver um roteiro com teus jogadores e colocá-los dentro daquela situação numa masmorra contando uma história, fazendo com que eles não fiquem apenas se atendo a rolar de dados, ou então se atendo apenas a um caminho sem graça. Uma das coisas que eu acho muito interessante é você não só testar, digamos assim, as mecânicas do jogo, os skills do jogo, mas também utilizar a própria, digamos assim, vivacidade, a própria inteligência dos jogadores em situações dos quais eles poderiam se aproximar da realidade e, de repente, caramba, como é que eu faria isso na vida real? Eu jamais faria isso, eu jamais entraria num covil de ladrões, eu jamais entraria numa sala que eu não conheço. Ou seja, tentar puxar. Isso é uma pegada muito de jogo OSR, né? O famoso old school, né? E uma coisa interessante, se vocês quiserem, por exemplo, pesquisar e conhecer um pouco mais sobre isso, eu recomendo vocês darem uma lida no Princípio Apócrifa, que a gente até traduziu para português já, tá? Eu vou depois colocar o link aqui embaixo, para quem quiser baixar, para dar uma olhadinha a respeito disso. Então são alguns pontos que eu gostaria de falar inicialmente a respeito de masmorras. Ou seja, fazer uma coisa equilibrada, fazer uma coisa balanceada, para você não ter algo que é impossível para os seus jogadores novatos ou uma coisa muito fácil para os seus jogadores veteranos. Como é que você consegue isso? Com o tempo, fazendo várias masmorras diferentes, tá? E eu vou dar um toque para vocês já a respeito de como construir uma masmorra passo a passo, utilizando, tá, ferramentas e tendo algumas técnicas interessantes. Bom, essa minha masmorra eu construí, né, pensando numa aventura do tipo one shot, ou seja, aquelas tardes de sábado, você está reunido com seus amigos presencialmente ou online e, poxa, estava querendo jogar um RPG. Será que não tem uma aventura rápida que a gente possa fazer e se divertir? Normalmente é a famosa descida às masmorras, ou, em inglês, a descida às dungeons, né? A ideia é você projetar uma aventura da qual os seus jogadores possam, em uma tarde, se divertir. Então, como é que é a ideia disso? Como é que isso funciona? Quais são as métricas que você tem que ter para isso poder se tornar uma coisa legal? Primeiro, você não pode fazer uma coisa muito extensa. Eu recomendo, por exemplo, dependendo do teu tipo de jogador, se forem jogadores novatos, iniciantes, uma masmorra com 10 a 12 salas vai cumprir o objetivo que você tem de divertir as pessoas, né? Sempre tem aquela famosa frase, né? Você está vendo agora a entrada da sua masmorra com a caverna que tem a famosa escada que desce. Nossa, como eu repeti essas frases em muitos jogos, isso virou até meme, coisas icônicas que a gente tem em partidas. Mas é legal falar que, por exemplo, a primeira sala é uma sala de entrada, do qual você vai descrever o clima, vai descrever
como é que os jogadores vão se enquadrar naquele momento. Por exemplo, você desce as escadas e entra numa sala com um piso de pedra antigo, cheio de limo, paredes com pinturas antigas e algumas tochas bruxuleiam no canto, iluminando iluminando de maneira muito fraca o ambiente. No final dessa sala você vê uma porta. No canto tem uma pilha de ossos antigos, podem ser o cadáver de alguém. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a porta, vocês vão investigar os ossos. Ou seja, você já começa logo no primeiro, digamos assim, na primeira sala, já dando um início, mostrando o que, por exemplo, os caras vão enfrentar. Naquela pilha de ossos não pode ter nada, mas pode ter uma armadilha, pode ter algumas peças de ouro, pode ter uma arma velha enferrujada que eles ainda podem utilizar e por aí vai. Quando você abre a porta, normalmente o pessoal coloca um corredor, do qual você pode ter saídas para, digamos, ao final do corredor, à direita ou à esquerda, o que seja, tá? Para você começar a criar o clima. A ideia de, por exemplo, ter 12 salas, né? Você pode, por exemplo, colocar algumas salas de descanso, quando você, por exemplo, tem uma sala com um desafio, que pode ser um monstro, um encontro, uma armadilha, um quebra-cabeça, uma sala de descanso, depois salas com desafios, ou então, como vocês podem ver em alguns jogos clássicos, até jogos eletrônicos, à medida que você vai avançando, a dificuldade vai aumentando um pouco. Eu gosto, por exemplo, de começar com uma sala com um pequeno desafio e depois esses desafios irem crescendo em forma de armadilha, de monstros, encontros aleatórios em corredores ou em salas. Salas que tenham, por exemplo, algum tesouro que possam manter o ritmo do jogo. Ou seja, você sabe que tem um combate que, de repente, algum jogador pode ficar muito ferido, ou alguém até morrer, ou alguém até ficar, sabe... Tipo, daqui eu não posso continuar. Na outra sala você pode dar um tesouro, que é uma poção de cura, que possa melhorar a vida daquele personagem, permitindo que ele continue avançando dentro do jogo. Então essas coisas têm que ser muito bem pensadas. Você não pode chegar, vou botar um monstro assim, brabo, e depois logo eu vou botar outro. Não, você vai matar os jogadores. Não tem graça isso. O legal é você dar um desafio equilibrado. Alguns jogos fazem isso muito bem, tá? Então você consegue, de repente, pegar aquilo ali e criar um ritmo em crescendo para o teu jogo até o teu jogador, os teus jogadores chegarem numa sala final. Isso vale, pessoal, tanto para jogo solo como para jogo em grupo, onde você tem um mestre de jogo, tá? Então esse ritmo que você vai criando, você vai passando as salas, vai criando aquela situação, gerando emoção, criando quebra-cabeça, a armadilha, a sala impossível que você pode colocar ali para aquele jogador mais incauto e que de repente você coloca um tesouro, eu vou pegar esse tesouro, ele vai eventualmente morrer. Como eu falo, tem gente que não gosta disso, mas eu acho isso interessante para você mostrar para o jogador, principalmente jogadores das antigas, o SR, que existem limites para ele naquele momento, tá? E até chegar à sala do desafio final, tá? Que se os jogadores continuarem a manter o ritmo de jogo, conseguirem vencer os desafios, eles vão ter condições de repente, vencer o desafio final. Pode ser um quebra-cabeça, pode ser um chefe, pode ser um monstro um pouco mais forte, pode ser um NPC que é o responsável por aquela demanda da aventura e por aí vai. Então é importante a gente criar isso. E é legal durante a narrativa da masmorra, se você puder falar nesse processo de criação, ser bastante, digamos assim, rico em detalhes. Você vê que aquela parede está com limo antigo, você consegue ver que ali tem restos de alguns aventureiros que aqui chegaram e não conseguiram passar desse ponto. Então esse tipo de coisa faz com que o teu jogador comece a ficar se envolver cada vez mais com o teu jogo. É o que a gente chama normalmente em game design de flow, né? O que é o flow? É um estado do qual o teu jogador está tão concentrado naquele jogo que ele não vê mais o que está acontecendo em volta. Exemplo clássico, aquele cara que está jogando videogame, ele está tão concentrado que se cair uma pedra, passar uma pessoa atrás dele, sei lá, alguma coisa acontecer, ele não vai ver nada. Ele está tão ligado ali que ele vai desligar do mundo à sua volta. Se você consegue fazer isso numa mesa de jogo com emoção e com uma série de desafios bem legais, você consegue realmente com que o jogo, a galera que está jogando fique muito entusiasmada. E é legal, quando você vê no final do teu jogo, a seguinte frase: vem cá, quando é que a gente vai continuar? Quando é que vai ter outra partida? Aí você sabe que o que você fez ali foi uma coisa muito legal. Eu falei muito de masmorra, um subterrâneo, onde você tem, por exemplo,
armadilhas, monstros. Mas, Marcelo, se eu quisesse fazer uma aventura numa cidade com uma pegada de masmorra, tá? Como é que você faria isso? Você poderia, por exemplo, fazer um grande prédio, antigo, abandonado, onde os quartos desse prédio, os andares desse prédio, poderiam ter um funcionamento muito parecido com o de uma masmorra. Ou seja, você vai entrar na adega desse prédio e de repente você encontra um morto-vivo lá embaixo. Ou então você está subindo pelos andares e na escada tinha uma armadilha que dispara uma seta que te dá tanto de dano. Ou seja, é a mesma coisa, só que o ambiente é um pouco diferente, porque você não está no subterrâneo, mas o contexto, a mecânica, a ideia de game design é muito parecida. Tá? Aí você pode levar isso para uma caverna, você pode levar isso para uma floresta, onde você teria áreas na floresta que fossem similares a salas de uma masmorra. Então você poderia fazer isso em diversos ambientes diferentes. Tá? Então isso é um ponto que eu falo, isso é uma ideia que eu falo para vocês, que estão aí querendo, mestres principalmente, criar suas masmorras, né? Você trabalhar com esse tipo de filosofia. E aí eu faço levanto uma questão legal para vocês. Quais as ferramentas que você utiliza para criar suas masmorras? Bom, hoje em dia você tem várias ferramentas comerciais e várias ferramentas online gratuitas das quais elas podem desenhar para você, quer dizer, melhor, você desenhar e utilizando os recursos gráficos delas, tá? Uma masmorra. E a partir daí imprimir, importar para uma plataforma, tá, de jogo online para você poder jogar com seus amigos. Ou seja, hoje não faltam as ferramentas. Mas a boa e velha maneira old school folha de papel quadriculado, caneta e lápis, né? Você vai desenhando as salas e utilizando os manuais do sistema que você está jogando para montar, tá, essa masmorra. Tá? Hoje, por exemplo, existem muitos materiais até gratuitos que você pode usar na internet, dos quais você pode baixar. Tá? Então, são coisas assim que você pode utilizar dentro do desenvolvimento do seu jogo. Eu gosto, por exemplo, de usar o Doodle Map, que é um aplicativozinho online que permite fazer masmorras. Por exemplo, se vocês pegarem meus módulos do Berdolock, né, que eu costumo fazer das aventuras para o meu sistema de RPG, vocês vão ver mapas com pegadas diferentes. Quando eu quero fazer um mapa muito colorido, eu tenho um produto comercial, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada, porque eu gosto muito do produto, que é o Dungeon Draft. Eu utilizo ele, tá, para fazer determinados mapas. Outros usam o Doodle Map, que é gratuito, que eu faço um mapa estilo old school. Então, quando às vezes eu estou até desenhando na mão o mapa mesmo, que aliás é uma coisa muito legal, quem tem esse dom de desenho mais bacana, né, consegue fazer mapas lindos, porque você pode utilizar, tá, no teu jogo. Mas como eu não tenho esse dom maravilhoso da arte, eu quebro meu galho e eu utilizo essas ferramentas, tá, para me ajudarem, para poder eu fazer um trabalho, assim, um mapa bacana do qual meus jogadores vão poder utilizar. É legal também falar que você, que é mestre de jogo, né, pode utilizar de algumas ferramentas extras, além dessas que eu falei dos mapas, tá, para dar uma atmosfera bem legal quando você está jogando, fazendo sua masmorra ou então apresentando sua masmorra. Música, tem gente que gosta de colocar, aliás, existe um movimento de música, para quem não conhece, que até eu vou citar aqui, que é o chamado Dungeon Synth, que são músicas eletrônicas feitas para climas de masmorra. É muito legal, às vezes você está jogando, pode ser online ou pode ser com o teu grupo, isso dá assim, cria uma atmosfera muito bacana em jogo. Então isso é um outro ponto também que eu gosto de falar, que dependendo de como você vai fazer a tua masmorra, vai fazer digamos assim, a tua aventura, né? Você vai poder fazer isso vai dar um ar dentro dela, vai criar uma atmosfera muito bacana. Você acelera o processo de criar um flow, uma imersão bem legal dos teus jogadores. Isso é um outro ponto também que eu gostaria de falar para vocês, né? Que isso enriquece muito o teu jogo. Tá legal, gente? Então essas características, essas dicas que eu estou falando para vocês, eu peguei durante muitos anos fazendo, não só para jogo, mas também fazendo alguns produtos, criando assim pensando, né, justamente em como criar uma masmorra do qual o meu jogador, numa tarde, possa jogar, ou então fazer uma campanha, alguma coisa,
tá? Então é legal pensar sempre isso, né? Eu fiz, digamos assim, eu fiz questão de gravar na minha masmorra, antes de vir falar ao vivo com vocês, porque eu queria mostrar, ela tá bonita, né? Tem bastante monstros interessantes, bastante tesouros aqui dentro. Uma dica para a gente entrar nessa parte final desse nosso bate-papo é que você tenha, digamos assim, sempre uma grande bibliografia, tá? Para você se inspirar, para você criar a tua aventura, a tua masmorra. Eu vou falar de uma coisa óbvia, que muita gente deve conhecer, o famoso Appendix N, né? No exemplo, nós da Old School usamos ele direto, né? Que o Appendix N é a referência do qual muito do trabalho que o Dungeons & Dragons foi criado, baseado em livros de fantasia, tá? E eu acho legal você, por exemplo, tentar, se você conhece algum autor famoso, como por exemplo o Michael Moorcock, que fez o Yorick de Melniboné, o próprio Jack Vance, tá? O próprio Tolkien, não posso deixar de falar do mestre Tolkien, né? Você, por exemplo, utilizar elementos que existem nas aventuras para você poder até enriquecer a tua própria aventura de jogo. Ou seja, não é feio isso, ainda mais para aquele mestre que não tem experiência ainda ou está começando, é legal você se basear nesses clássicos para você criar o teu mundo, criar a tua aventura, criar o seu desafio e por aí vai. E também é legal você olhar, né, como os módulos do seu sistema preferido são feitos. Isso é uma coisa muito bacana que eu queria falar para vocês. Eu, por exemplo, gosto muito dos módulos estilo Old School, os próprios módulos BX, os antigos módulos do Dungeons & Dragons, que muito do movimento Old School hoje utiliza, tá? Eu gosto daquela ideia de como é mostrado, de como é o ritmo da narrativa, de como são apresentados os desafios. Porém, eu gosto também de trazer esse material antigo para uma visão um pouco mais moderna, com uma linguagem um pouco mais atualizada, com uma pegada de jogo mais atualizada, com uma velocidade de jogo para as gerações atuais, apesar que muita gente que joga Old School ainda é da velha guarda, mas tem muita gente nova jogando Old School. Então você procurar trazer, como por exemplo, sistemas fizeram atualmente, como o próprio BX, o próprio OSI, o próprio DCC, tá? Que modernizaram assim as regras e as tornaram muito mais palatáveis, muito mais organizadas. Eu gosto de fazer isso nas minhas aventuras. Então é bacana você, como mestre de jogo, se você quer fazer uma aventura estilo Old School, procurar ver como os clássicos funcionavam, como o pessoal da atualidade trouxe esses clássicos para um público que joga hoje RPG, tá? E que você possa fazer isso da melhor maneira possível e trazer o melhor dos mundos. Eu acho que esse ponto também, principalmente que você queira fazer suas aventuras como mestre de jogo, é legal você observar isso. E uma outra coisa também que eu acho importante, aí é uma dica que me serviu muito na minha profissão, que hoje é de game designer, né, desenvolvedor de jogos e outras coisas ligadas à área de games, é que o RPG é uma grande escola de game design. A partir do momento que você cria uma masmorra, você está fazendo várias coisas diferentes ali. Você está fazendo level design. O que é o level design? Por exemplo, uma fase de um jogo. Tá? Você está aprendendo balanceamento, ou seja, eu não posso botar um monstro muito forte ou um monstro muito fraco de acordo com meus jogadores. O meu jogador não pode ter uma arma muito poderosa ou uma arma muito fraca, senão ele não vai conseguir vencer o desafio ou vai vencer o desafio de maneira sem graça, muito fácil. Entendeu? Então isso é uma escola. O RPG é uma escola. Você também vai aprender a fazer fluxo de jogo, fazer roteiro de jogo, criar personagens, criar monstros. Ou seja, você como mestre, quando você está fazendo uma masmorra, tá, você está fazendo um monte de coisa ligada à área de game design. Olha que legal, não sei se vocês já pararam para pensar a respeito disso. Né? Muita coisa que eu aprendi de game design foi mestrando, foi fazendo aventuras, foi criando masmorras, criando aventuras, criando campanhas. Né? E uma coisa que vocês devem ter achado estranho que eu não comentei foi justamente sobre campanhas. Eu posso ter uma masmorra, que hoje existe uma coisa que é muito tradicional e muito comum que a galera está usando direto, que são as Mega Dungeons. São verdadeiras campanhas, que você pode fazer aquelas dungeons enormes, das quais você pode jogar até por meses com um grupo de jogo. Tá? Inclusive, hoje, também não posso deixar de falar que é muito importante uma coisa que me é muito cara, que é o jogo solo. Tá? Que o RPG solo hoje, você pega, por exemplo, o Iron Swarm da vida, gente, é fantástico, você pode jogar sozinho, criar toda uma série de elementos ali,
tá? Na sua aventura. Então, é legal você fazer isso também. E uma coisa bacana é que quando você joga jogo solo, você também começa a aprender, começa a ver como você pode trabalhar futuramente, é uma palavra muito forte. Você pode jogar futuramente até como mestre para um grupo de jogadores. O jogo solo ensina isso. Então é legal a gente ter esse olhar de que o RPG ele é uma ferramenta para quem quer trabalhar na área de jogos muito importante. Tá? E, por exemplo, quando você começa a fazer sua masmorra de uma maneira simples e legal, tá? Essa masmorra que eu falei de one shot, com 12 salas, com desafios que vão crescendo, com quebra-cabeças, com a sala impossível, com a sala de descanso, tá? Você aprende muito. E você, de repente, vai partir para o meio eletrônico, tá? Eu quero fazer jogos eletrônicos. Você vai pegar toda essa, digamos assim, essa escola que você teve e utilizar na tua profissão. Então, é um outro ponto que eu acho muito bacana com relação... A partir do momento que eu construí aqui a minha masmorra, estou fazendo aqui, mostrando para vocês, né, obviamente que eu não vou revelar os segredos que tem aqui dentro, eu quero que vocês joguem, né? Mas o que eu falo, porque isso é uma brincadeira, gente. Mas o que eu falo que é legal é que vocês começam a ter toda essa noção de como trabalhar com esses elementos de jogo, tá? E uma dica final. O que você daria para a gente de dica final para você aprender a fazer uma boa masmorra? Jogar. E eu acho que essa dica é muito importante. Hoje, com o advento da pandemia, nós tivemos claro que foi horrível a pandemia, né? Todos nós sentimos o impacto disso, né? Mas teve uma coisa legal, muita gente que não jogava RPG há muito tempo começou a jogar online. E uma série de ferramentas para jogar online foram melhoradas e outras criadas. E isso permitiu com que você começasse a jogar mais. Às vezes você, por exemplo, muita gente falava, eu casei, estou com meu filho, não consigo mais jogar com meu grupo. Ou então, fui morar em outra cidade, fui morar em outro país. Não, isso não existe mais isso. Você hoje em dia joga online e joga com qualquer pessoa no mundo. Então é bacana você ver que, eu quero aprender a mestrar, quero aprender a fazer uma masmorra, jogue. Para você ver como um mestre experiente resolve certas situações de jogo. Então, é importante jogar, é importante você... eu gosto de jogar old school, gosto de jogar a quinta edição da D&D, gosto de jogar, por exemplo, o Ozzy, gosto de jogar jogos antigos como Vampire, gosto de jogar... Não importa, jogue. Com isso você começa a aprender esses macetes, né, de como você pode criar esses elementos, toda essa mecânica desse jogo. É isso. Eu queria... Isso é um recado, mais um bate-papo. A gente vai abrir um espacinho aí para perguntas, né? Mas eu queria agradecer a vocês que estão assistindo. Eu fiz questão de estar como mestre, né? Como eu sempre quis estar vestido como mestre de jogo, né? Mas eu fiz questão de passar um pouco dessa minha experiência, né? Que são mais de praticamente 30 anos jogando RPG. Desses 30 anos eu joguei 7 vezes como jogador apenas. O resto foi tudo como mestre. Eu joguei 2 vezes como jogador em 1980, não interessa, né? E depois eu fui partir direto para ser mestre. Nossa, meus primeiros jogos foram toscos, horríveis. Mas com os anos a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo, a gente vai vendo. E hoje com a internet é muito mais fácil, você tem um acesso ao material, inclusive material livre, do qual você pode baixar gratuitamente. Tem várias coisas legais aí que você pode baixar gratuitamente, feito pelas pessoas, feito até por empresas que colocam material gratuito para você poder jogar, do qual pode melhorar, pode ajudar você a desenvolver essa sua, digamos assim, essa sua face de Dungeon Master, de mestre de jogo, e que de repente, eu quero trabalhar com jogos, você começa por aí. Então tem muita coisa hoje em dia do qual você pode utilizar na sua mesa de jogo. E o mais importante, galera, é vocês se divertirem. Não existe regra em pedra, não existe caminho único no RPG. O que importa dentro de todo o processo é a criatividade, é o divertimento, é você estar com seus amigos numa mesa de jogo, é você se divertir, é você ter horas muito legais com as pessoas com que você gosta. Então essa é a minha mensagem final, tá? Vou deixar minhas redes, tá? Quem quiser depois bater um papo, nós vamos estar aqui. Quem quiser, de repente, conhecer um pouquinho mais sobre Fortaleza de Berdolock, que é o meu jogo, eu vou botar o link aí depois para vocês, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço ao meu amigo Jaime essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha masmorra, né? E eu espero que esse papo tenha sido produtivo para vocês todos.
Gente, muito obrigado e que vocês tenham um excelente dia. Valeu, pessoal.